Boa noite a todos. Meu nome é João Araújo, sou engenheiro de Minas, trabalho na equipe de planejamento de Minas Subterrânea, na Datamine. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar com a gente aqui na Datamine Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as novas funções do MSO V4, versão 4 do nosso otimizador de Stopes. Ele traz algumas novidades e vai facilitar algumas situações possivelmente na operação de vocês. Então, vamos começar. A versão do Studio G que nós estamos utilizando hoje é a 2.4.71, mas, inclusive, foi lançado hoje uma nova versão que também tem disponível a versão do MSO V4. Nós vamos comentar também aí um pouco sobre algumas funções do V3 e algumas coisas que já existiam anteriormente. Bom, então, primeiro uma breve introdução, né, para a gente situar onde que o MSO se encaixa e qual é a sua função. Vamos falar aí das novas funções do MSO V4, as principais, né, tem vários recursos novos, alguns mais relevantes que outros, mas nós vamos abordar aqui os destaques mesmo. Depois vamos fazer uma recapitulação do MSO V3, tem algumas funções importantes, às vezes algumas pessoas esquecem, mas de qualquer forma vamos tentar cobrir essa parte aqui também. E partindo para o fechamento do nosso webinar. Como de costume, né, o MSO está localizado na parte de planejamento subterrâneo, na gama de produtos da Datamine, então não é só o Studio e não é só o Studio 5, o Studio 5 que era o precursor do Studio G. E agora temos já 2 ou 3 anos como a solução mais atualizada para planejamento subterrâneo, o Studio G, que contém o MSO, Manifold Shapes Optimizer, mas ele também está contido em alguns outros estúdios, como o Studio RM. Como o propósito do MSO é fazer estimativas de reservas e até em alguns casos de recursos, ele também vai caber, por exemplo, dentro do RM. Ok? Então, o que seria o principal aqui na Datamine para trabalhar com o planejamento de mina subterrânea? A gente está falando na parte de otimização, de estimativa de reservas do MSO, primeiro passo, né? Vamos determinar quais são as áreas lavráveis, o que nós temos que pode ser extraído de forma economicamente viável. Posteriormente nós temos o SOT, que vai trazer um sequenciamento a ponto de vista estratégico, mas para otimizar o fluxo de caixa e aumentar o valor presente. Na parte de design, anteriormente nós tínhamos o Studio 5DP, mas atualmente trabalhamos com o Studio G para design, criação de dependências, manipulação de modelos de blocos, de wireframes, strings e todas as funções que a gente conseguia fazer basicamente com o 5DP e muitas outras nós temos disponíveis no Studio G. Temos também a parte de sequenciamento e relatórios, né? O EPS também, além de um sequenciador, ele é uma ferramenta muito potente para relatórios, geração de cubagens, contabilização de metragem. E dentro do EPS, a gente tem o EPS Solver, que é uma licença à parte, um algoritmo otimizador do sequenciamento. E já tendo o planejamento de longo prazo em mãos e traduzindo isso para o médio e curto prazo, podemos passar para a operação. E na operação a gente vai ter o AMINE, que é a parte de topografia, a gente vai ter o AEGIS, para plano de leques, plano de perfuração e desmonte em mina subterrânea, e o VentSim,
que é uma das soluções mais utilizadas para a ventilação subterrânea. Então, para que é usado o MSO? Para definir, primordialmente, para definição de reservas minerais, para a criação dos realces, para definição de recursos lavráveis a partir do modelo geológico, visualização de áreas lavráveis, pois muitas vezes a gente não quer usar diretamente os sólidos do MSO, a gente pode simplesmente usá-lo algumas vezes para ver quais áreas são economicamente viáveis e fazer um detalhamento um pouco maior ali de curto, médio prazo naquela área. E também pode ser utilizado para categorização do material em minas a céu aberto, uma função também que pode ser utilizada. Como que funciona o MSO? Ele busca a envoltória ótima de lavra, levando em consideração a geometria do corpo. E para isso ele vai precisar de certos inputs, como o modelo geológico e a wireframe das lentes, para maior detalhes. Nós vamos colocar como parâmetros a geometria dos stopes que nós queremos alcançar, com range, com possibilidades de ângulos, dimensões, definição dos níveis e também os critérios econômicos, porque a gente está, afinal, querendo determinar o que é economicamente viável. Então, a gente precisa dizer para o MSO o que é economicamente viável, seja em termos de um valor de cutoff, seja um teor de ouro, teor de cobre, ou então um valor econômico do stope. Já com os inputs, a gente pode escolher o método de geração dos stopes, e dentro do MSO nós vamos ver aqui, não tanto em detalhes, porque aqui a gente já vai passar um pouco mais à frente, mas temos várias formas, vários métodos de otimização. Então, um método de slice, um método vertical, um método mais subhorizontal, um método prismático. Outro método novo que é utilizando as lentes mineralizadas. E a partir daí, vários detalhamentos que podem ser feitos também dentro de cada método. E como output, o MSO vai gerar primordialmente os sólidos, os realces, é esse o output principal, né, em formato de wireframes ou outlines. Ele vai soltar para a gente também as tube strings, recurso novo, que nós vamos falar sobre isso hoje. Ele pode gerar também o modelo de blocos decretado e também, muito importante, são os relatórios, onde a gente vai poder ver a tonelagem, o volume, teor das reservas estimadas. Então, só para a gente entender aqui um pouco dos parâmetros geométricos do MSO. Primeiro, nós utilizamos primordialmente em minas de narrow vein e corpos subverticalizados, nós vamos utilizar principalmente o método do slice. Então, deixa eu pegar computadora laser. Ok. Então, essa direção aqui vai ser a direção U, ao longo da qual nós teremos o strike. A direção V vai ser a dimensão vertical do stope. E a dimensão W vai ser a dimensão onde vai ocorrer a otimização do stope. Então, esse aqui é o slice. É a menor dimensão gerada pelo MSO. O MSO ele utiliza algoritmos heurísticos. Ou seja, ele avalia diversas formas, diversos slices para chegar ao stope ótimo. E nisso, a gente vai precisar do conceito de tube wireframes, ou simplesmente tube, que é a junção de vários slices. O MSO vai gerar o primeiro slice, o segundo,
e assim por diante. E a junção de todos esses slices vai ser o tube. Então, o MSO vai avaliando cada slice desse, o valor do teor de corte, com relação ao teor de corte, desculpa, e vai avaliar se ele vai acrescentar ou não, e também vai testar esses slices de acordo com os parâmetros geométricos que a gente colocar como entrada no MSO, ou seja, um ângulo mínimo, a dimensão mínima ao longo do strike, a dimensão vertical, a potência mínima e máxima do stope, através de vários testes que são feitos. Então, a interface ela é bastante simples e esse é o nosso fluxo de trabalho. Primeiro, a gente tem aqui cenários onde nós vamos colocar nossos dados de entrada, como modelo de blocos, a superfície das lentes mineralizadas, a parte de economics, onde nós vamos imputar o teor de corte ou valor de corte, a orientação, que vai ser a framework, como uma caixa que vai delimitar a região onde vai ocorrer essa otimização. Shape vai determinar o método de otimização, bem como alguns parâmetros já de dimensão nos eixos U e V. Em Controls, a gente vai determinar mais sobre os parâmetros do eixo W, ou seja, a potência dos stopes, pilar entre stopes paralelos, e mais uma série de outros parâmetros. Em Refinement, nós vamos falar sobre essa parte também, vai ser importante nesse webinar. A gente vai poder gerar stopes com maior detalhamento. Porque o que seria o padrão? Seria o padrão a gente gerar um stope que é composto por 8 pontos, ou seja, a junção de duas seções transversais de 4 pontos, a junção de dois quadriláteros. Mas a gente também pode ter um refinamento dessa forma, tá? A gente pode usar 6 ou até 8 pontos. Depois, em Materials, nós temos a possibilidade de controlar a diluição planejada, e mais algumas funções em Options e Sensitivities. Depois, em Run, a gente pode rodar os cenários, e em Review, nós vamos ter os resultados. Então, falando agora propriamente do MSO V4. Algumas novidades. A gente tem agora Stope Shapes personalizados. Nós podemos desenhar polígonos ou complex solids e utilizar formatos mais complexos para gerar stopes, ou seja, para minas de caving, block caving, sublevel caving, e operações onde temos drop points. Isso vai ser bastante útil. Temos um novo método de otimização, que é por Boundary Surface, que ele vai acompanhar realmente a superfície da lente mineralizada. Temos novos outputs para enriquecer os dados, tornar a análise desses dados mais fácil. Temos algumas funções avançadas. Temos também novos recursos agora que podem ser utilizados com o Refinement. Lembra que a gente estava falando ali no slide anterior que no Refinement a gente pode gerar stopes com 6 ou 8 pontos? Isso foi introduzido no MSO V3. Por isso, tinha algumas limitações do que poderia ser feito em conjunção com o refinamento dos stopes. Mas agora várias outras funções foram acrescentadas e podem ser usadas em concomitância com o Refinement. Uma delas é o pós-processamento, que seria a suavização de stopes, fazer o split dos stopes, e também
sublevel definitions, algo novo aí na parte do método prismático. Bom, então, na parte de Advanced Frameworks, estopos com formato personalizados, a gente vai ter aqui a opção de gerar trapezoides, a gente vai ter a opção de gerar testes para otimização das dimensões dos estopos. Então, isso é uma coisa que muitas vezes era feito manualmente, era gerado vários cenários para chegar à dimensão ótima dos estopos. Mas agora a gente já tem essa função para otimizar a dimensão dos estopos. Você está com uma operação nova e quer determinar se o realce vai ser, digamos, 15 por 25, se vai ser 20 por 30, e todos esses testes podem ser feitos por aqui. E mais algumas outras funções que eu não vou detalhar cada uma delas. Mas, por exemplo, o Optimize Regular, né, que é usando propriamente stopes de shape padrão, né, de shape tradicional, a junção de duas seções quadrangulares. E aqui a gente tem a comparação dos resultados em tonelagem e volume, e teor de ouro, e também massa de minério. O que acontece? Em azul mais claro, nós temos aqui utilizando o Advanced Frameworks, ou seja, o MSO otimizou a dimensão dos estopos para a gente. E no básico foi feito a dimensão padrão, que foi o chute inicial do planejador da mina. Então a gente vê aqui que a tonelagem e volume caíram um pouco, mas o teor aumentou. Aqui a gente tem a mina dos sonhos, né? Teor de ouro em 17, mas então aumentou de cerca, né, de 17,4 para 17,8, e também aumentou a massa de minério em relação à massa de estéreo. Isso é muito bom. Então a gente tem aí a otimização da dimensão dos estopos. Outra possibilidade é a geração de trapezoides. Ao invés de só um retângulo, a gente pode gerar formatos diferenciados e formatos de drawbell para a coleta aí do material através de undercuts, como tem na imagem. Outra função também que permite um maior controle sobre os shapes é o Structure Optimize. Então, o shape dos realces ele vai ter início a partir de uma wireframe chamada de Structure Wireframe, que é essa wireframe branca que está passando aqui embaixo, e a dimensão ortogonal, ela vai ser a dimensão otimizada. O que eu coloquei aqui horizontal com asterisco? Porque nesse caso, é um corpo subhorizontalizado que está utilizando o contato mineral como referência aqui para a Structure Wireframe. Mas poderia muito bem ser um corpo subverticalizado, não tem problema. A questão aqui é que essa ferramenta foi desenvolvida pensando em depósitos horizontalizados. Então, veja que a base dos stopes está completamente aderente à wireframe. A única forma de não estar aderente aqui é não cumprir com os parâmetros geométricos, ou então a wireframe tem um certo detalhamento a mais do que permitido pelos estopos gerados. Ou seja, o estopo gerado aqui tem 2 pontos na base, e se eu tiver um contorno mais complexo na base da wireframe, é claro que não vai ser possível acompanhar perfeitamente. Vamos ver isso então no Studio. Aqui a gente tem o cenário que eu estava mostrando lá para vocês. E temos duas wireframes. Uma wireframe que é a base da camada mineralizada
e outra wireframe que é a capa. Por que aqui a gente está passando da capa? A gente poderia muito bem usar a função de boundary surface, que eu vou falar depois, para fazer stopes completamente aderentes, tanto à base quanto à capa. Sim, isso seria possível. Porém, aqui a gente quis manter a altura mínima para os equipamentos, que nesse caso é superior à espessura da lente mineralizada. Então, aqui vocês podem ver a aderência da base dos stopes com relação à base da camada mineralizada. Visualizando em wireframes, a gente vai poder ter a noção também da aderência. Quando eu rotaciono aqui por baixo da camada, a gente vê que realmente a função cumpriu o que promete. Eu tenho aqui, se não me engano, um outro exemplo. Deixa eu descarregar essas wireframes. Que é utilizando um corpo subverticalizado. Então, em cinza, eu tenho a wireframe do meu futebol. E em verde, os meus stopes. Então, aqui estão os meus stopes, perfeitamente aderentes à superfície do futebol. Então, com isso, a gente tem um controle muito bom da diluição nesse contato, por exemplo. Tá ok, pessoal? Então, voltando ali para a nossa apresentação. Eu já cheguei a começar a comentar sobre esse método, que é um novo método de otimização. Antes a gente tinha o slice e o prismático, agora a gente tem também o boundary surface, que é muito efetivo para gerar realces otimizados a partir da lente do minério. Ou seja, ele não vai olhar tanto o modelo de blocos e vai partir da lente mineralizada. Então, ele gera os contornos dos stopes aqui em rosa, de acordo com a lente mineralizada, e posteriormente avalia a viabilidade econômica e, claro, também se esses stopes estão obedecendo aos parâmetros geométricos que foram imputados no MSO. Caso obedeça tanto aos parâmetros geométricos e aos requisitos econômicos, o stope é acrescentado. Caso contrário, ele é deletado e não vai entrar para os stopes otimizados. Então, a gente vê aqui que tem uma aderência muito boa com relação à lente de minério. Vendo isso no estúdio, foi utilizada essa wireframe laranja como base para esse cenário, com o objetivo de atingir a máxima aderência com relação à wireframe laranja. E o que nós tivemos de resultado é tanto a aderência no futebol como a gente estava tendo com a Structure Optimize, quanto também no Hanging Wall. Pois aqui ele vai obedecer ambos. E fazendo um corte, a gente vê aqui como está realmente bastante aderente à lente mineralizada.
Bom, então temos também mais opções de output. Por exemplo, campos personalizados. Aqui funciona como se fosse um extra dentro do MSO. E por que eu vou querer usar um extra dentro do MSO? A gente sabe que muitas vezes os settings do MSO são aproveitados de um ciclo de reserva para o outro, de forma a fazer uma evolução na otimização dos stopes. A cada ciclo vai sendo feito uma otimização com base em parâmetros similares, porém, claro que pode haver alguma evolução já com base nesses parâmetros. Então, muitas vezes, os usuários vão importar o XML, importar as configurações, e junto com as configurações, vão vir essas funções de campos personalizados. Então, por exemplo, se eu quiser trazer aqui para mim as onças, quantas onças eu tenho em cada stope, ele vai carimbar esse valor através da fórmula que eu coloquei. Ou seja, teor em gramas por tonelada vezes a tonelagem dividida por 31,1, etc., que é o fator de conversão. Então, toda vez que eu importar esses settings, essa conta já vai ser feita automaticamente, eu não preciso ficar fazendo conta aí de cabeça ou fazer um extra posterior à rodada do MSO. Agora podemos também ter como output as tube wireframes, que estão aqui coloridas uma a uma. E por que eu ia querer ter esse output? Justamente para validar o que o MSO está fazendo. Muitas vezes, quando é um modelo rotacionado, o engenheiro pode acabar se perdendo com ângulos e tudo mais, e as tube wireframes vão ajudar a guiar qual é a direção de otimização e quais são as divisões que são feitas aqui. Essas tube wireframes contêm os slices que vão ser avaliados para posteriormente serem agregados e formar os stopes otimizados. E aqui eu tenho meu modelo de blocos, a gente está vendo aqui que a direção de otimização é perpendicular, ortogonal aqui ao strike. Então, é exatamente isso que eu tinha como intenção. Uma dimensão definida ao longo do strike, por exemplo, digamos, 20 metros ao longo do strike, e a potência será otimizada a partir de uma potência mínima, digamos, 5 metros. Então, na parte onde o corpo é mais potente, o MSO vai trazer uma potência maior, vai aumentar a dimensão W do stope. Assim como as do wireframes, nós temos também as substrings, que vão funcionar de forma similar para dizer a direção da otimização. Temos também aqui outra possibilidade, que é o output das failed wireframes, ou seja, os stopes que falharam algum teste interno do MSO. Então, esse aqui é o log do MSO, esse stope opt. Esse aqui vai ser gerado após as rodadas do MSO. E aqui a gente pode ver stop 7, stop 8 e subeconomic. Essa coluna que está aqui, 1, 1, 2, 1, 1, é a coluna results. E 1 significa stop econômico, ou seja, ele é uma saída do MSO e pode ser utilizado como stop otimizado, pois ele é viável, satisfez todos os testes geométricos, então ele está apto a ser acrescentado no nosso plano de lavra. Mas o stop que está aqui caracterizado como subeconômico, ele está com o campo results 2. Esse 2 significa que é um stop subeconômico ou falhou na suavização
ou, na verdade, na adequação geométrica, perdão, na hora de adicionar os slices. Então, dessa forma, a gente pode entender melhor o que está acontecendo. Qual é a razão daquele stop não ter sido gerado? E ele vai sair aqui como failed wireframes. Ele está disponível dentro do MSO. E você pode vir ali com o Dynamic e entender qual que é o teor, por que ele não foi gerado como stop otimizado. E nesse caso aqui, nós temos como teor de corte 4.4 e o stop subeconômico é 4.3 de teor. Mas veja, o desenvolvimento superior já precisa ser feito por causa desse stop superior e o desenvolvimento inferior também já precisa ser feito devido ao stop inferior. Então, muitas vezes, pela avaliação dos planejadores, esse stop pode sim ser acrescentado ao plano de lavra se for feita a análise de viabilidade econômica, descontando o custo de desenvolvimento, que não vai afetar esse stop. Podemos ver isso também no estúdio, que temos aqui um narrow vein onde foram gerados stopes, e os amarelos são stopes onde ocorreram falhas, as failed wireframes. Então, se eu vier ali com o Dynamic, eu posso ver o teor de ouro, por exemplo, 1.14, se não me engano, o teor aqui era cerca de 1.4, e então esse é um stop que falhou por subeconomicidade, como diz o campo result, que é 2. Ok? Dessa forma, a gente entende porque o MSO está fazendo o que ele está fazendo. Algumas funções avançadas, agora a dimensão daquele slice que nós conversamos, ela é definida automaticamente. No MSO V3 a gente precisava definir isso manualmente, e o slice precisava ser um submúltiplo da potência mínima do stop, e também um submúltiplo da metade do pilar entre os stopes paralelos, e mais uma outra série de requisitos. Pois então, os desenvolvedores acharam melhor desenvolver uma forma de definir esses slices automaticamente, removendo a necessidade do usuário entrar com esse input, o que é muito bom, mas ainda tem a possibilidade de você sobrescrever esses valores. Nós vamos falar isso mais na frente. Outra questão é o Deep Search. Com o Deep Search, ele vai acrescentar mais testes para todas as formas, todos os contornos, todas as angulações possíveis dos slices, para garantir que realmente não ficou minério para trás de acordo com os parâmetros geométricos. Isso vai acrescentar, logicamente, um tempo de processamento bastante grande, mas pode ser uma opção viável em cenários em que se está correndo atrás de minério difícil de ser encontrado. E mais uma série de outras opções que não vamos entrar em detalhes. E aqui a gente tem a opção de sobrescrever os parâmetros automáticos, como o Slice Interval. Outra questão, que é agora o Stop Refinement, que foi adicionado no MSO V3, pode trabalhar também com diluição, com Structure Wireframe e com pós-processamento. O que é o pós-processamento? Seria o Stop Splitting, ou então o Smoothing e outras funções. Anteriormente, isso não era permitido, essas funções já existiam, todas essas. Porém, não eram permitidas
quando a gente tinha um refinamento do formato dos stopes, ou seja, quando a gente tinha mais que 4 pontos em cada seção transversal. Aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E tem também a envoltória da diluição. Ok? Então, mais uma melhoria aí para alinhar o refinamento a todas essas funções que são muito úteis aí no nosso trabalho. Outra função, que agora é para o método prismático, é maior flexibilidade para a definição dos sublevels. Então, pode ser definido por meio dos níveis da mina, pode ser definido por, então, um nível de base, e a partir daí o MSO pode otimizar, e também pode ser usada a altura variável do stope. Ok? Bom, essas foram as principais funções e novidades do MSO V4. Vamos fazer também agora uma recapitulação do MSO V3 e algumas funções que a gente já tinha. Uma das funções é a função de Development Strings. O que é isso? As Development Strings, ou Gradient Strings, são uma opção para tornar mais fiel ao design da mina, tornar mais operacional a cota de geração dos stopes. Então, por exemplo, se eu for comparar esse cenário no Studio G, que foi gerado a partir das Gradient Strings, eu tenho aqui FXS Levels e FXS or Developer. Não. Perdão. É MSO Levels. Então, a partir dessas strings, que vão definir as cotas base de cada nível do MSO, ele gerou os stopes já considerando o grade, ou seja, a drenagem da mina. Fator muito importante e que nós sabemos que ao longo do strike, um gradiente de 2% pode influenciar muito e inviabilizar stopes, tornar cenários que foram feitos aí no longo prazo completamente inviáveis em locais mais distantes ao acesso do nível. Portanto, muito importante. Se a gente trouxer, por exemplo, um cenário sem consideração das development strings, a gente pode ver aqui as diferenças. Claro que nessa região central, optou-se por não gerar stopes, por questão de pilar e também pelo acesso, mas houve áreas aqui em que houve perda significativa ao tornar os designs mais operacionais. E é claro, é isso que a gente está sempre buscando, tornar os designs do longo prazo mais próximos da operação possível, com o menor gasto de tempo também possível. E é isso que a gente precisa. Outra questão é a questão dos subshapes. A gente não precisa necessariamente gerar o shape completo dos stopes. A gente pode também gerar stopes menores. Ali embaixo nós podemos ver, se eu colocar aqui Highlighted Edges, vai ficar mais fácil de compreender. Então, esse é o full stope, é a dimensão cheia do stope. E a gente pode ver aqui que nessa área foram gerados stopes menores. Por que ele gera stopes menores? Muito provavelmente porque aqui a potência já está ficando muito baixa. Então, se a gente comparar com esse cenário, que é bem similar, a gente pode recuperar um pouco mais de material ali. Se for possível acessar esses stopes,
a gente ganha todo esse material. Não só isso, mas também os subshapes podem ser utilizados para a geração de pilares entre os stopes. Algo muito importante para considerar os parâmetros geotécnicos, que a gente muitas vezes vai ter perda por pilares. Vai ter que deixar entre os stopes uma certa dimensão, 3 metros, 5 metros, de minério para trás, para consideração geotécnica, para manter a estabilidade, a redistribuição das tensões. Como eu já tinha falado, a gente pode utilizar, desde a versão V3, o refinamento dos stopes, gerando 6 a 8 pontos nas arestas das seções transversais, mas agora a gente tem mais funções disponíveis com os stopes refinados. A gente tem a função de stope smoothing, que é a suavização entre um stope e outro, para tornar mais operacional e também ser melhor do ponto de vista geomecânico, de redistribuição das tensões. Então, vejamos, vamos comparar aqui dois cenários, o cenário base e o cenário com suavização de stopes. O cenário base, ele vai nos retornar alguns stopes desencaixados. Então, ali, por exemplo, tem stopes que estão o topo desencontrados completamente dos outros. E isso, do ponto de vista geomecânico, pode ser um ponto de fraqueza e tornar mais propenso à queda de chocos e instabilidade de uma forma geral. A gente usa a suavização. A gente vai ter, em geral, stopes muito mais suavizados, arestas que se encontram muito mais. Aqui a gente ainda tem algumas falhas que foram geradas, porque estão fora das dimensões de busca da suavização, mas isso pode ser facilmente controlado com a utilização de uma control surface. Que a control surface, que já está disponível já há mais tempo aí no MSO, ela vai ditar o ângulo de mergulho em cada stope. Então, por exemplo, eu trago a superfície do futebol e, através dessa superfície, o MSO vai saber qual é o mergulho e qual é o strike em cada ponto. Ou seja, ele pode interpolar qual é o melhor strike e dip para cada stope. Isso é chamado de dip dinâmico ou strike dinâmico. E aliado à suavização dos stopes, torna o design muito mais efetivo, mais operacional e melhor do ponto de vista geomecânico. Outra função que já existia na versão V3 do MSO era as Structure Wireframes, porém, só existia as opções Snap To ou Expand. Não existia a função Optimize. A função Optimize, ela restringe o início da otimização exatamente à superfície utilizada como Structure Wireframe, ao contrário das funções Expand e Snap To. Elas vão otimizar os stopes e, caso os stopes estiverem dentro do range de busca, ou seja, dentro de uma distância definida pelo usuário com relação a wireframe estrutural, então o MSO vai dar um snap ou então expandir o shape do stope para justamente atingir a structure wireframe. E foi acrescentado também, na versão V3, o método prismático.
Então, só recapitulando aí os destaques do MSO V4, a gente tem as Advanced Frameworks, ou seja, formatos personalizados de scopes. A gente tem as Sublevel Definitions, que podem ser otimizadas pelo MSO, também no método prismático. A gente tem mais arquivos de output, ou seja, mais dados para trabalhar, mais informações. Tem também o novo método de otimização, que é o Boundary Surface. Frisando aqui o Boundary Surface, né, é o método que vai gerar o scope shape a partir da lente mineralizada e avaliar a economicidade posterior a isso. E as opções avançadas de slice para controle de diluição. Ok, pessoal. Então é isso que eu tinha para apresentar por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Nós estamos disponíveis na Datamine para sanar quaisquer dúvidas. E também, caso tiverem interesse em atualizar a versão de vocês, em conhecer mais o MSO V4 e qualquer tipo de suporte também, entre em contato conosco. Muito obrigado e uma boa noite.